Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. Tem também informação sobre a CBF envolvendo o futuro treinador da seleção brasileira. Vou dar um spoilerzinho, ele admitiu que a CBF pode pagar multa rescisória para contratar o novo treinador para a seleção brasileira. A gente no vídeo de agora vai falar também sobre as renovações de contrato do zagueiro Cleiton, do lateral direito Varela e também do meia Arrascaeta. Cleiton e Varela têm contrato até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano podem assinar o pré-contrato e sair de graça. O Arrascaeta tem contrato até dezembro de 2026, mas o empresário vem tentando uma renovação junto ao Flamengo. A gente vai falar agora, portanto, os status dessas negociações envolvendo esses três atletas. E a CBF também aumentou a premiação para o campeão da Copa do Brasil, tá? A gente vai falar isso também no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim, ó, canal crescendo cada vez mais. Galera, só avisando, tô gravando esse vídeo aqui quarta-feira, daqui a pouco, inclusive, a bola rola para Flamengo e Central Córdoba, então eu vou soltar esse vídeo na quinta-feira pela manhã, só para vocês ficarem cientes, tá, de como funciona aqui o canal, e depois eu faço algo analisando o jogo do Flamengo em cima do Central Córdoba, até porque teve jogador sendo poupado, como Gerson, Wesley, o próprio Pulgar, e a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, vamos lá, galera, é o seguinte, a CBF aumentou em cerca de 5% o valor da premiação da Copa do Brasil para o campeão de 2025. Nesse ano, nessa temporada, o campeão receberá o total acumulado de R$ 97 milhões e 700 mil a partir da terceira fase da competição, esse valor aí. Claro, acumulando, ele vai passando de fase, aí se for campeão, recebe esse total, repito, de 97,7 milhões de reais. No ano passado, o Flamengo, que foi campeão, recebeu 93 milhões de reais, redondinho pelo título da competição. Então, tem um aumento significativo aí de cerca de 5% em relação ao ano passado. Digamos que está dentro da taxa de aumento, porque não é aumento, não é um grande aumento, é um aumento significativo. 5% dá um bom valor ali no fim das contas, beleza, arredondando quase 100 milhões de reais. O que não faz, por exemplo, o Flamengo mudar sua estratégia pensando na temporada 2025, priorizando o Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, em terceiro a Copa do Brasil. E por falar em CBF, galera, quem esteve presente no sorteio da Copa do Brasil, que foi realizado, no caso hoje, que eu estou gravando esse vídeo, mas para você que está assistindo na quinta, ontem, na quarta-feira à tarde, o Flamengo inclusive vai pegar o Botafogo da Paraíba, tá? Um clube que inclusive é SAF atualmente. Eu esqueci de mencionar isso no meu último vídeo. E o presidente Edinaldo Rodrigues atendeu a imprensa que estava presente e foi questionado sobre a busca pelo futuro treinador. E ele diz o seguinte, abre aspas, detalhes são com o Rodrigo Caetano, que é o dirigente atualmente lá, o diretor. Ele está tratando, já tem um nome, outros nomes, estamos trabalhando. Isso tem que ter cuidado e muito grande. É preciso entrar em contato com as instituições antes de entrar em contato com cada um deles. Isso é tratamento diretamente com o Rodrigo Caetano. Em breve, quando ele decidir, vão sentar para conversar com o presidente que o emprega. A CBF quer o melhor para a seleção. E essa questão que tiver, nós vamos tratar como um investimento para que nós tenhamos o treinador correto e apropriado para a seleção. Ali na parte final da declaração, quando ele fala sobre investimento, é porque ele foi questionado sobre a possibilidade de a CBF pagar multa rescisória para ter algum treinador. Por que perguntaram isso? Só para contextualizar, o Jorge Jesus atualmente tem contrato com a Al Hilal até o fim de junho e a CBF tem pressa para ter um novo treinador. E o Jorge Jesus, para ele vir agora, a CBF teria que pagar essa multa rescisória do treinador junto ao Al Hilal. Então, por isso foi feita essa pergunta e ele não nega a possibilidade. Pelo contrário, a informação que eu tenho é que as conversas estão em andamento, até falei isso aqui em um vídeo recente meu. O Jorge Jesus quer muito a seleção brasileira, agora a gente vai ver aí se daqui a alguns dias se esse flerte se torna namoro. Vamos falar agora das renovações de contrato no Flamengo, galera. O Flamengo recentemente renovou o contrato do Gerson, todo mundo viu nas redes sociais,
novo vínculo até 2030, após uma negociação extremamente difícil que foi comandada por José Boto, tá? Pode ter parecido fácil, mas não foi fácil não. Negociar com o seu Marcão, um dos empresários do Gerson, e também pai dele, não é nada fácil. Acho que o José Boto começou a conhecê-lo agora, porque ele deve ter ficado espantado como é a figura seu Marcão. Quando eu falo figura, não no sentido pejorativo, tá, gente? É a pessoa Marcão, que é um cara que gosta mesmo de falar, fala mesmo quando ele é questionado. E aí agora o Flamengo tem 3 questões a resolver sobre renovação de contrato. Cleiton, zagueiro, vai até o fim desse ano. Varela, lateral direito, vai até o fim desse ano. E Arrascaeta até dezembro de 2026. Eu vou começar pelo Cleiton. A informação que eu tenho que o Flamengo, assim que o José Boto chegou, entrou em contato com representantes do atleta e os representantes falaram: olha, a gente não tem interesse em renovar. O Cleiton é um cara que tem um potencial, é um jogador que tem potencial, é sempre elogiado por todos os treinadores que passam pelo Flamengo, mas nunca recebe minutagem, nunca recebe oportunidade, sequência. Então não faz o menor sentido a gente renovar para ele continuar não sendo utilizado. Inclusive, em um passado recente, convocação para a seleção sub-20, o Flamengo não liberou. Então, são várias situações que fazem com que os empresários, que são do escritório do Juliano Bertolucci, pensem numa saída. E aí existe até o interesse do Benfica, por exemplo, de Portugal, em assinar um pré-contrato com o Cleiton. Eu não tenho essa informação se eles vão assinar esse pré-contrato. A informação que eu tenho é que os empresários do Cleiton manifestaram o desejo de não renovar. E beleza, está tudo bem. O Cleiton fica até dezembro. Se for necessário, ele será utilizado. Inclusive, ele não está presente na lista de relacionados contra o seu Central Córdoba por uma opção técnica, ou seja, o Felipe Luiz não quis relacioná-lo. Então, fica a informação. Agora, Varela, pessoal. Varela, eu vou até ler exatamente aqui o que a pessoa disse, quando eu estava conversando com a pessoa sobre a renovação de contrato do Varela. Vamos lá. Uma proposta aos representantes do Varela foi feita, e aí os representantes fizeram uma contraproposta. Não sei valores, tá? Mas sei prazo de contrato. Seria até dezembro de 2027. O prazo de contrato, o Flamengo, ok. Agora eles vão avaliar valores. A diretoria vai sentar, a cúpula rubro-negra vai sentar e vai debater os valores para oferecer novamente aos empresários do Varela. E essa pessoa me disse o seguinte sobre o Varela, tá? Ó, nós precisamos de 10 jogadores como ele, Venê. Éramos campeões de tudo. Ele é um exemplo. Coloca o treino em patamares bem mais altos. Não tem salário alto, se for comparado aí ao que estão pagando no mercado brasileiro. Dá garantias para uma possível saída do Wesley. A pessoa trata como possível, não tem como garantir, mas a gente sabe que a chance é grande. É fundamental para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz quer tê-lo aqui e nós pretendemos renovar. Então, o Flamengo está trabalhando aí nessa renovação de contrato. Pelo que eu estou entendendo, é o que está mais próximo de acontecer. Por quê? O Arrascaeta não tem algo concreto, vamos renovar. Pelo contrário, o Flamengo está fazendo uma espécie de banho-maria. O empresário entrou em contato com o Flamengo, se reúne com o Flamengo, senta com o José Boto, e o Flamengo vai jogando, vai no jogo da paciência. O Flamengo entende que ainda é muito cedo para sentar agora e assinar o contrato dele, sendo que ele já tem um salário relativamente alto, um contrato longo ainda, até dezembro do ano que vem. O Flamengo entende que nesse momento, em abril de 2025, ainda é precoce, ainda é cedo para estender o vínculo desse atleta que tem encontrado dificuldades em relação à parte física. E é óbvio que isso pesa na hora da decisão ali do Flamengo segurar um pouco essa renovação de contrato, diferentemente do Gerson, que é um jogador que tinha contrato longo, mas tinha um salário defasado e é um jogador hoje titular absoluto no Flamengo, na minha concepção, o principal jogador do Flamengo atualmente, e é titular também da seleção brasileira. Então, são cenários diferentes, contextos diferentes, não tem como fazer uma comparação, porque o Gerson renovou, então tem que renovar com a Arrascaeta. Eu não concordo com esse argumento, quem fala isso, mas respeito. E você, o que pensa? Pode comentar à vontade aí. Na boa, essa censura que aconteceu hoje foi extremamente absurdo. Olha o que a CBF fez, galera. Para quem não sabe, no dia 7 de abril, na segunda-feira, inclusive o dia do jornalista, o Linha de Passe, um programa que tem muita audiência da ESPN, que eu gosto bastante,
usou o programa inteiro para debater a matéria da revista Piauí, informando e revelando vários bastidores horríveis envolvendo a CBF e o presidente Edinaldo Rodrigues. Hoje veio a informação através do site UOL, depois foi confirmado por vários sites por aí, que os jornalistas que fizeram o programa foram todos afastados, os 6. Afastamento de 2 dias, que seja. Se fosse afastamento de 1 dia, seria um absurdo. Isso se chama censurar. E é uma pena a ESPN, uma emissora tão grande, entre aspas, se vender dessa forma por conta de uma negociação envolvendo a Série B. Isso é o que está na matéria, inclusive, que é por conta disso que a CBF cobrou a ESPN e a ESPN tomou essa decisão. Lamentável. Não tem outra palavra para definir isso. Mentira, tem sim. Mas para evitar processo, que meu advogado não trabalha, eu prefiro ficar com a palavra lamentável. É uma pena demais que isso tenha acontecido. Eu fico extremamente triste porque eu vejo várias emissoras, nem aí para isso. Inclusive, a maior emissora do país, a Rede Globo, até agora, nada também. Não falou nada sobre a revista Piauí, a matéria da revista Piauí. Também não falou nada sobre o afastamento, a punição aos jornalistas. Nada. É uma pena. Eu acho extremamente lamentável que isso tenha acontecido. Mas fica aqui o meu apoio aos jornalistas. Eles apenas estavam fazendo o dever deles, o jornalismo. Sorteio da Copa do Brasil, galera, definido aí. O Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba. Adversário tranquilo, mas óbvio que a gente precisa mencionar que essa competição é a 3ª na escala de prioridade do Flamengo. Então não é nenhum exagero dizer que o Flamengo pode poupar jogadores nesses duelos com o Botafogo da Paraíba, que serão durante a semana, no meio de jogos extremamente complicados, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. Outra coisa, galera, isso precisa ser dito. O Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro e, pelo menos na minha visão, é uma atitude extremamente correta, tendo em vista que o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro desde 2020 e é uma competição extremamente importante, e desde o começo o Flamengo vem falando isso, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, obviamente sem abrir mão das outras competições, muito menos abrir mão da Libertadores. Contratação, galera, eu vejo muita gente me perguntando sobre contratação. O Flamengo não vai contratar nessa janela doméstica, digamos assim, que está perto de fechar. O Flamengo está sim mirando o mercado. O Flamengo está sim pensando em renovação, por exemplo. A renovação de contrato do Varela é uma negociação que está em andamento. Isso é uma informação que a gente obteve hoje. A proposta já foi feita de lá, a proposta já foi feita de cá. Então, calma, torcedor. Eu sei que você fica aí ávido, ansioso por uma contratação, para comemorar a contratação, mas calma, o Flamengo está fazendo tudo de uma maneira extremamente profissional, pensando no melhor para o clube. Fala, nação rubro-negra. Já imaginou o Flamengo jogando a Copa do Brasil bem longe da Paraíba? Pois é, torcedor, o Botafogo da Paraíba está no centro de uma verdadeira novela fora dos gramados, e quem pode ser diretamente afetado por isso é o Mengão. Depois do sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil, ficou definido que o jogo de ida seria em João Pessoa, casa do Botafogo da Paraíba. Mas agora surgiu uma reviravolta. O clube paraibano recebeu propostas tentadoras de até 4 milhões de reais para vender o mando de campo e levar a partida para outras cidades do Brasil. Brasília, Manaus, São Luís e Cariacica estão de olho nessa oportunidade. E a pergunta que não quer calar é: será que vem aí mais uma mudança de local como já vimos em outros anos? No vídeo de hoje a gente vai destrinchar tudo, o que está em jogo, o impacto para o Flamengo, os valores e, claro, como isso pode influenciar diretamente no nosso caminho rumo à próxima fase da competição. Então já mete o dedo no like, compartilha com a galera e vambora mergulhar nesse assunto porque o Mengão não pode vacilar. A torcida do Botafogo da Paraíba tá em polvorosa, e com razão. Imagina só, depois de tanto esperar um confronto gigante como esse contra o Flamengo em casa, no Almeidão, o clube pode simplesmente abrir mão do mando de campo. Mas o motivo é claro: dinheiro. Segundo a apuração do GE, o Botafogo da Paraíba já recebeu propostas de até 4 milhões de reais para levar o jogo para outras praças com mais estrutura e potencial de público. Brasília, Manaus, São Luís e Cariacica são os destinos mais cotados. E aí entra a questão: financeiramente, é uma oferta difícil de recusar. Só para ter ideia, em todo o Campeonato Paraibano de 2025, com 7 jogos como mandante,
o clube arrecadou menos de R$ 1 milhão. Agora pensa, em um único jogo, eles podem multiplicar essa receita por 4. Mesmo assim, até o momento, o discurso oficial do Botafogo da Paraíba é de que vão manter o jogo na Paraíba. Mas a grana pesa, o apelo comercial é gigante, e com os cofres vazios, é difícil não balançar. Do outro lado, o Flamengo acompanha tudo de perto. Afinal, jogar em João Pessoa é uma coisa, mas encarar o adversário em um estádio neutro, lotado de rubro-negros, muda tudo, e pode ser um baita trunfo pra gente. Do lado do Mengão, essa possibilidade de mudança é vista quase como um presente. Se o jogo sair da Paraíba e for levado para uma cidade com forte presença da nação rubro-negra, a atmosfera muda completamente. Brasília, por exemplo, é um verdadeiro reduto flamenguista. Manaus e São Luís também costumam receber o Flamengo com casa cheia, e Cariacica então, nem se fala. Nessas cidades, o clima seria praticamente de Maracanã fora de casa. Ou seja, o Flamengo poderia jogar como visitante, mas com maioria absoluta da torcida nas arquibancadas. E isso pesa demais em jogos eliminatórios. Mais do que isso, facilita a logística, a segurança e ainda reduz a pressão típica de jogar em campo hostil. Por mais que o elenco do Flamengo esteja acostumado com esse tipo de ambiente, tudo que contribui para um jogo mais tranquilo fora de casa, ainda mais em mata-mata, é bem-vindo. Felipe Luiz e José Botto acompanham esse desdobramento com atenção, porque sabem que cada detalhe pode influenciar no caminho da classificação. E mais, com a premiação de R$ 3,6 milhões em jogo só por avançar às oitavas, ninguém quer correr riscos desnecessários. E se tem algo que não dá para ignorar é o quanto a Copa do Brasil pesa nos cofres dos clubes. Só por avançar para a próxima fase, cada equipe embolsa R$ 3,6 milhões. Isso sem contar o que pode vir depois, mais fases, mais premiação e, claro, mais visibilidade. Pro Botafogo da Paraíba, essa premiação pode ser determinante para fechar o ano com as contas em dia. Já pro Flamengo, apesar de ser um clube com orçamento bilionário, não existe desprezo por esse tipo de receita. Ainda mais agora, com as grandes contratações, folha salarial elevada e foco total no Super Mundial de Clubes. E tem mais, vencer a Copa do Brasil é sempre simbólico. É o título nacional mais democrático, onde todos os clubes podem se cruzar, desde os gigantes até os menores. Por isso, cada jogo é tratado como uma verdadeira decisão. E no Flamengo, a diretoria já deixou claro que, embora o foco principal seja o Brasileirão e a Libertadores, o título da Copa do Brasil é sim um objetivo. Ainda mais depois da eliminação traumática no ano passado. Então, seja em João Pessoa ou em campo neutro, o Mengão vai entrar com sangue nos olhos. Torcida rubro-negra, o clima de decisão já está no ar. A terceira fase da Copa do Brasil promete fortes emoções, e o Flamengo, como sempre, entra para vencer. Seja na Paraíba, em Manaus, Brasília ou onde for, a nação vai empurrar o time rumo à classificação. Agora a bola tá com o Botafogo da Paraíba. Vai priorizar a grana ou manter o mando de campo para tentar surpreender? De um jeito ou de outro, o Mengão está preparado para qualquer cenário. E com a possibilidade de milhões em premiação, além do prestígio que é conquistar mais uma Copa do Brasil, não tem espaço para vacilo. É foco total, elenco forte e a torcida junto em todos os momentos. E claro, antes disso, tem duelo pesadíssimo contra o Grêmio pelo Brasileirão, mais um teste pro time mostrar que está pronto para buscar títulos em todas as frentes. Então comenta aí, você é a favor do Botafogo vender o mando? E qual cidade você acha que seria ideal pro Flamengo jogar fora do Maracanã? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque aqui a gente vive o Mengão 24 horas por dia. Aqui é raça, amor e paixão. Aqui é Flamengo.